Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu fico muito grato, feliz com uma oportunidade a qual me foi dada. Queria desde já agradecer ao pastor Altair por esta honra, né? A pastora Marlete, né? Que nos concedeu essa grande responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. E eu confesso, irmãos, que ao colocar o pé aqui, eu já senti a presença do Senhor, né? Então eu vim que nem o profeta Isaías, quando entrou no templo. Ele entrou no templo e a primeira coisa que aconteceu foi que o teu corpo foi dominado pelo Senhor. E ali ele já não via mais sacerdote, ali ele já não via mais os irmãos orando, ali ele já não via mais ninguém, irmãos. Porque a visão dele foi focada. E ele diz: eis que eu vejo o Senhor sentado no alto e sublime trono. Oh glória! A visão dele se voltou para Deus, que estava sentado no alto e sublime trono. E nessa noite que a tua visão, que a tua audição, que o teu corpo venha a ser dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, que você possa ver tudo aquilo que Deus quer que você veja nessa noite. Que você possa sair daqui impactado pelo poder do Espírito Santo. Se você não orava mais, você vai começar a orar nessa noite. Se você já não louvava mais, você vai louvar nessa noite. Se você já não tinha mais sonhos, Deus vai te dar sonhos nessa noite. Oh glória, a esperança vai voltar para a sua vida nessa noite, eu creio. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque eu estou aqui no nome do Senhor Jesus. A porta das ovelhas, a videira verdadeira, o bom pastor, a árvore da vida, o princípio, o início e o fim. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13 e versículo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 24. Eu pedi para a irmã tocar, porque eu senti unção saindo dela. Ela falou: pastor, mas tem um fundo, mas não é igual. Não é igual, né? E verdadeiramente o Espírito Santo de Deus testificou. Porque quando você faz as coisas para Deus de coração, as coisas fluem, não é verdade? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Eterno: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Repita comigo: porfiai, por entrar pela porta estreita. Podemos assentar em nome de Jesus. O pastor Altair, ele me deixou muito à vontade em relação ao tema que seria abordado hoje. E eu sabia que era um culto voltado para a missão. Mas eu não sei se foi pregado nesses dias uma coisa que faz uma total diferença para a missão. Aí você pode até me perguntar: o que é, pastor? A oração. A oração. E eu vou em várias igrejas e raramente eu vejo alguém pregar sobre a respiração da alma, que é a oração. A oração é que move o coração de Deus. Se você quer ter um culto voltado para Deus, se mova para Ele em oração. Se você quer ter uma igreja abençoada, se volta para Ele em oração. Se você quer atingir os 4 cantos da terra em missão, se volte para Ele em oração.
Em oração. Em oração. E Jesus sabia muito bem o que era isso. Porque Jesus foi a pessoa que mais orou nessa face dessa terra. E ele vem dizendo aqui, olha, porfiai por entrar pela porta estreita. E o que me chama a atenção, que esse fato, esse acontecimento se deu logo depois de Jesus celebrar a Santa Ceia. Ele pega os seus discípulos, vai até o Getsemane. Olha só que interessante. E ali ele começa a orar. Mas antes disso, na ceia do Senhor, Jesus, ele pega um vaso, tira suas vestes e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro voltou-se para o mestre e disse: mestre, eu não quero que o Senhor me lave. Porque quem lava os pés de outra pessoa é escravo. E eu não quero que o Senhor seja o meu escravo. E Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, o que eu faço hoje, tu não entendes. Mas você vai entender amanhã. Mas amanhã quando vier o Espírito Santo de Deus, Ele te revelará tudo e todas as coisas. Porque o que eu faço hoje, Pedro, não é carnal, mas sim espiritual. E quem é da carne, e quem é do Espírito, é Espírito. Só quem entende as coisas espirituais é quem é espiritual. E Pedro falou: então, Senhor, muito bem, lava-me por completo. Jesus, ele vai para o Getsemane e começa a orar. E a palavra porfiai quer dizer no seu original agnosos, que quer dizer angústia. O que era que Jesus estava querendo dizer? Angústia. Se angustie comigo, sofra comigo, peleja comigo. O que era que Jesus estava querendo dizer? Olha, vamos nos angustiar, porque é tempo de peleja. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os romanos vão traduzir isso para aquele que corre, aquele que luta, aquele que peleja. O homem queria lutar na arena, ele se esforçava, ele tinha um alvo, um objetivo. E qual era o objetivo? Conquistar o alvo, chegar até o final, e ali era dado uma coroa ao vencedor. O que Jesus está querendo dizer, meu filho? Se torne um gladiador, se torne um lutador, peleje, chegue no final, mas não para ser coroado com coroa de homem, porque a minha coroa é uma coroa incorruptível. Chegue até o final e eu te darei uma coroa de glória. Eu não sei qual é o horário que foi me dado, mas eu queria deixar o Espírito Santo de Deus me usar. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que me use, me ajude a pregar. E a coisa mais importante que Jesus, ele se voltou, era para a oração. Porque Jesus entendia, sendo como o próprio Deus, que o mais importante não é entender o ato de Deus, é entender a mente de Deus. O mais importante não é vir para um culto como esse, que eu sou pentecostal, os irmãos já deram para perceber. Não é somente falar em línguas estranhas, não é somente sapatear, não é somente pular, não é somente ver a manifestação do Espírito, mas é entender a mente de Deus. E quem entende a mente de Deus, irmãos, aí estar no centro da vontade do Senhor. Moisés entendeu o que era a mente de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando Moisés entendeu o que era a mente de Deus, o mar se abriu diante dele, maná caía do céu, a água era tirada da rocha, porque Deus queria, meu Deus. Oh, glória, glória a Deus. Uma coisa interessante sobre Moisés, irmãos, é que nos primeiros 40 anos de Moisés, ele achava que era alguém. Nos outros
40 anos de Moisés, Deus mostrou a ele que Moisés não era ninguém. Aí leva ele para o deserto. Eu vou te mostrar que você não é ninguém, Moisés. Nos 40 anos finais de Moisés, Deus mostrou para ele, oh glória, o que ele faz, o ninguém vira a ser alguém. Deus falou para ele: olha, você estava na casa do faraó, você se achava muito, agora eu te levo para o deserto, para te mostrar que você não é ninguém. Mas não se preocupe, porque eu mostrarei o que eu faço com ninguém, vira a ser alguém na minha presença. E entender a mente de Deus é muito melhor do que os atos de Deus. A mente de Deus está voltada para um relacionamento pessoal. 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 A maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Sem propósito. Essa é a maior tragédia da vida, pastor Altair. É viver uma vida sem você saber o porquê você está aqui. Você não sabe. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, que diz assim, olha, muitos são os planos do homem, mas os projetos de Deus, os propósitos de Deus prevalecerá. Prevalecerá. Aí você pode até me perguntar, pastor, então se eu oro e Deus é soberano, então para que orar? Se eu oro e Deus não pode ser influenciado por ninguém, então para que orar? É uma pergunta, né, irmãos? E eu descobri 3 respostas para ela. Primeiro, a palavra de Deus é tão santa quanto Ele. Segundo, Deus está limitado à tua palavra, palavra dele. E terceiro, irmãos, Deus, ele vela pela tua palavra. Os irmãos entenderam? A palavra de Deus é tão santa quanto ele. Deus está limitado pela tua palavra. E Deus, ele vela pela tua palavra. Como assim, pastor Fábio? Você ora, você busca em oração e Deus não responde, porque Deus é soberano até Ele não falar nada. Depois que Ele fala, Ele fica limitado pela tua palavra. Então você não entende porque Deus ele fica no silêncio, porque se Deus falar, Ele vai ter que cumprir, irmãos, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus falar, se Deus usar uma pessoa para falar que vai acontecer, vai ter que acontecer. Ele fica preso pela tua palavra. Deus ele chama Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: tu viste bem, porque eu velo pela minha. Ninguém queria ser chamado por profeta. Profeta sofria, era perseguido, era humilhado, era escarnecido. Aí Deus chama Jeremias: Jeremias, eu quero fazer um negócio contigo. Você vai ser meu profeta. Mas deixa eu te falar, é um povo de duro coração. E eu não sei nem se esse povo vai se converter, Jeremias. Mas eu te chamei para o profeta. Aí Jeremias diz: mas Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus fala: não diga que és uma criança, porque mesmo antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu já tinha te conhecido e já tinha te dado as nações para o profeta Jeremias. A Jeremias fala: Senhor, e a vara de amendoeira? Pois é, Jeremias, todas as vezes que você olhar e ver uma vara de amendoeira, é porque eu velo pela minha palavra. E sabe o que mais existia em Israel? Vara de amendoeira. Vara de amendoeira.
Jeremias passava pela luta, olhava para um lado, para a esquerda, uma vara de amendoeira, dizia: Deus está comigo, eu vou prosseguir. Olhava para a direita, uma vara de amendoeira: Deus está comigo, eu não vou desistir. Olhava para trás, via uma vara de amendoeira, ele falava: Deus está na minha retaguarda, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. E sabe o que é isso? Oração. É oração, irmãos, oração. E quando eu olho para o Novo Testamento e vejo Jesus, aleluia, a Bíblia diz que ele saía de madrugada, ia para um lugar secreto orar. E que lugar era esse, pastor? Um monte. Um monte. E ele saía o quê? De madrugada. E o dia lá no Oriente é uma coisa meio confusa, irmãos. Começa o sol raiar por volta de 4:30 às 5 horas da manhã. A Bíblia dizia que Jesus saía antes do sol nascer. E se isso acontecia, era às 3 horas da manhã. Jesus saía todos os dias, 3 horas da manhã, para orar. E lá ele ficava 4 horas, 5 horas, 6 horas, 5 horas consecutivas orando. E quando Jesus acabava de orar, uma coisa maravilhosa acontecia. Ele pegava os seus discípulos e falava: agora vamos passear pela cidade. E quando ele saía pela cidade, ele chegava no mudo e falava: o que é que tu queres? E o mudo: Ele falava: já sei, fale. Chegava no leproso: o que é que tu queres? O leproso falava: eu quero ser curado. Jesus falava: seja curado. Olhava para um paralítico: o que é que tu queres? Ele: eu quero andar, mestre. Então anda. Mas era 5 horas de oração seguidas. Você sabe o que eu entendo com isso? Que nós gastamos 1 minuto para falar com Deus e perdemos 4, 5 horas durante o dia resolvendo os nossos problemas. Os discípulos entenderam isso quando eles observaram essa ação diária do mestre. E diz a palavra que quando Jesus acabou de orar, os discípulos eles chegaram: mestre, nos ensina a orar. Olha só que interessante. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa: mestre, nos ensina a curar o paralítico, como o Senhor curou. Mestre, nos ensina a andar sobre o mar, como o Senhor andou. Mestre, nos ensina a curar os enfermos, como o Senhor curou. Mas não, ele sabia que a oração estava no coração de Deus. Ele falava: mestre, nos ensina a orar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu era pastor lá em Vitória, Estado do Espírito Santo. Em 2014, nós fizemos um propósito de oração à igreja, porque Deus colocou no meu coração. Nós começamos a orar, e está aqui a minha esposa. Nós começamos a orar em outubro de 2014. Começamos a orar, o propósito eram só 2 meses, pastora. Quando acabou o propósito de 2 meses, todo dia Deus falou: não, eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais. E Deus falou ao meu coração: eu quero 1 ano de oração todo dia. E Deus falou: e você vai falar qual é o propósito. Eu falei: Deus, você que vai falar qual é o propósito. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. É um contrato, irmãos, é um contrato que você faz. E eu falei: Deus, então eu quero 300 almas para o Senhor. Olha só, eu quero 300 almas para o Senhor. Eu não coloquei: eu quero 300 almas para a igreja, membro de igreja, não. Eu quero 300 almas para o Senhor. E Deus falou: assim seja. Oramos de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, todos os dias. Todos os dias. E Deus nos deu 300 almas. 300 almas.
Eu peguei o telefone de todas elas, comecei a ligar. Aí eu falei: minha irmã, você está onde? Pastor Fábio, eu estou aqui na igreja Batista Betel. Eu falei: glórias a Deus. Irmã, a senhora está onde? Eu estou aqui na igreja Evangelho Pleno. Glórias a Deus. Irmã, você está onde? Eu estou em outra igreja. Meu Deus do céu, glórias a Deus. 300 almas para o Senhor. Não foi para a minha igreja. Mova o coração de Deus. E eles pediram: mestre, nos ensina a... Aí deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava no Getsemane, orando. E a oração, ela nasceu lá em Gênesis. E é uma coisa interessante. Deus, ele cria o homem no capítulo 1. E no capítulo 2, ele vem trazendo... uma... Não é um resumo. Ele vem trazendo detalhes da sua criação. Aleluia. Deus, ele pega o espírito do homem e coloca sobre o corpo do homem. E eu quero que você entenda isso. Mas por que, pastor Fábio, Deus fez isso? Porque se Deus quisesse que o planeta Terra fosse governado por um agente espiritual, ele mesmo governaria. Deus precisava de uma pessoa física para estar no lugar físico. E Deus fez o homem espiritual e o corpo do homem carnal. E colocou o espírito do homem dentro do corpo do homem. Entenda isso. E Deus olhou para o homem e disse assim: olha, dominai sobre a terra. Ou seja, Deus não deu a terra ao diabo. Deus deu a terra, foi para mim. Foi para você. A terra é sua, de direito. Deus te deu a terra. Só que o homem sabendo, o diabo sabendo disso, o que foi que o diabo fez? Ele também é um espírito. Ele falou: bom, o planeta Terra é material. Então eu não posso tentar um homem de uma forma espiritual. Tem que tentar o homem de uma forma carnal. Ele vai e entra dentro de quem? Serpente. E a serpente vai enganar Eva. Eva vai dar o fruto para Adão e Adão assim come. Deus olha para a serpente e diz: assim como tu enganou os meus filhos, da mesma forma que tu usaste a mulher para que o pecado entrasse no mundo, assim também eu usarei a mulher para trazer a salvação ao mundo. Assim como tu usaste a mulher para a minha desgraça, eu também usarei a mulher como a tua desgraça, e ela vai ser o teu pesadelo. É só você olhar aqui na igreja. É só olhar aqui na igreja. Tem quantos homens? Olha as mulheres. Olha as mulheres. Olha as mulheres. Olha as mulheres. E Deus ainda foi mais além. E eu colocarei inimizade entre ti e ela. Olha, tu ferirás o calcanhar, mas ela te ferirás a cabeça. O que é que Jesus está querendo dizer? No decorrer dos tempos, muitos irão cair por causa das chagas e feridas, mas haverá um que irá te esmagar definitivamente. Deus é maravilhoso. Fala com você mesmo: Deus é maravilhoso. E eu acho, irmãos, isso aqui é o que eu acho agora, tá? Eu acho que Deus, ele fez a mulher justamente para esse plano. Tem algum médico aqui? Tem algum médico? Não, né? Diz a Bíblia que para ser perdoado os pecados, tinha que ter o quê? Sangue. Não é verdade? Não há remissão do pecado sem ter o quê? Sangue. Agora Deus, ele prepara a mulher com um corpo perfeito. E Deus vira e fala assim: olha, nascerá a semente dela, escolhida de Maria, que veio da geração de pecadores. Mas o sangue desta criança não se misturará com o dela, porque o sangue desta criança irá lavar e remir
todos os nossos pecados. Se você entende um pouco, irmão, de medicina, você vai entender que o sangue de uma criança dentro do ventre da sua mãe não se mistura com o sangue da mãe dela. Não se mistura. É um sangue diferente. E Deus falou, tá vendo esse sangue? Ele não vai se misturar, porque eu vou usar para lavar os pecados da raça humana. Jesus está no Getsemane, orando. E a oração que Jesus fala: Pai, se possível for, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus bebe aquele cálice, um cálice espiritual, e eu quero que você entenda. Jesus, ele não morreu para lavar os nossos pecados somente nessa era, irmãos, mas no passado, no presente e no futuro. Jesus, ele morreu por todos os pecados daqueles ainda que irão nascer e viver. Jesus morre na cruz do Calvário, mas o Cristo não. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus morre, mas o Cristo não. O Cristo era o Espírito, era a divindade. O corpo, Jesus, fica na tumba, mas o Espírito de Jesus, lá em 1 Pedro, vai dizer que ele vai até o Hades. E a minha Bíblia vai me dizer que a luz raiou sobre as trevas, e a treva não prevaleceu sobre a luz. Jesus desce até o Hades, passeia pelo Hades, vai ao encontro de Satanás, toma a chave da morte, do inferno e do abismo, e fala: olha, meu Deus, a Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar naquele grande dia. É a nossa esperança, é ser ressuscitado com o Senhor Jesus quando ouvir o soar da trombeta, irmãos. Jesus pega a chave, meu Deus, ele pega a chave, tira aqueles que estavam em cativos. Ele começa a subir aos céus, e aí o anjo brada de lá: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, para a entrada do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Jesus, ele ressuscita e deixa um recado para o diabo: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu irei voltar. Você é uma terra. E sabe o que Jesus faz com isso? Ele cerca a terra. Ele coloca uma cerca em volta à terra. Porque todo aquele que quer proteger a sua propriedade, ele vai e cerca. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. E Jesus, ele nos selou para aquele grande dia. Nós temos o selo do Espírito Santo do Senhor. Jesus nos deixou um legado. Igual a esse legado, pastor: oração, 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 oração. Eu quero ir num culto como esse e ver muitos ímpios entrando pela igreja, procurando a salvação em Cristo Jesus. Tem muita pessoa que chega, e eu já cometi essa gafe, de chegar numa igreja quando eu logo iniciei, e tinha 3 pessoas na cadeira, ó, e eu falava assim: irmãos, Jesus não está preocupado com quantidade, e eu vou te falar que está, e eu provo. Jesus foi dar uma festa nas boldas, e não veio ninguém. Jesus falou o quê? Sai, pega as prostitutas, os ladrões, traz todo mundo para minha casa, porque eu quero ver a minha casa cheia, eu quero ver o meu templo cheio, eu quero estender a salvação para todos.
mas para isso a casa tem que estar cheia. E se a casa não estiver cheia, saia você em missão, porque Ele deu a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, meu Deus, falarão novas línguas, pegarão em cobra, em serpente, escorpiões, e não lhe fará dano algum. Orará sobre os enfermos e ele ficará curado. Eu espero que os senhores e senhoras tenham entendido essa mensagem. Que não há missão sem oração. Não há missão sem oração. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem que avançar de joelhos. A igreja de Jesus avança de joelhos. De joelhos. É de joelhos. Jesus, uma vez ele falou comigo, eu vou encerrar aqui, para voltar ao microfone. Em 2015, Jesus me apareceu no sonho e disse assim: meu filho, você sabe esse evangelho que vocês pregam? Eu falei: sim, mestre. Ele: não é meu evangelho. E ele me perguntou: você sabe o que é o evangelho? Ele disse: evangelho não é louvar bonito. Evangelho não é pregar bonito. Evangelho não é dar esmola e depois sair falando. E ele me falou que um monte de coisas. E ele me fez a mesma pergunta: você sabe o que é o evangelho? E eu falei: não, mestre. E ele disse: o evangelho é simplesmente o amor. O amor. O evangelho é simplesmente o amor. E ele se virou para mim e disse assim: olha, vocês pastores, aí ele me corrigiu, vocês pastores fingem que alimentam as ovelhas, e as ovelhas fingem que estão sendo alimentadas, e todos vocês fingem que estão indo para o céu. Você está entendendo, irmãos? Chega do evangelho de mentira. Devemos viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, que é viver o amor para com o próximo, é orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, procurar saber se a pessoa precisa de uma ajuda, de um carinho, de uma palavra, de uma oração, é visitar, é se preocupar. Essa é a função do pastor e o pastor dos pastores, porque a igreja não é minha, a igreja não é de ninguém, não fui eu que morri na cruz do Calvário, mas foi Jesus. A igreja é dele, ele é o dono da igreja. Oh, glória! Oração, oração, oração. Ore, irmãos, e vocês verão Deus fazer um milagre neste lugar. Amém? Dá uma chuva de palmas para o Senhor Jesus.